boa noite. Eu que agradeço, primeiramente, o convite, para estar participando de um momento tão agradável, tão gostoso como esse, e tão importante, visto que é a 15ª Semana Espírita Colatina. Gostaríamos também de trazer o abraço carinhoso dos companheiros do Centro Espírita Allan Kardec, lá de Vila Velha, e de todos os companheiros da Grande Vitória. Como a nossa companheira já anunciou, o nosso tema, sou médium. E agora? É importante iniciarmos dizendo, para começarmos a pensar a partir daqui, algumas questões necessariamente precisam estar claras para nós. Não é possível discutirmos a questão do médium ou da mediunidade se, contudo, ainda temos dúvidas sobre a existência de Deus, se temos dúvidas sobre a existência dos Espíritos, sobre a existência de Deus, porque no que trata a mediunidade e sobre o que trata a questão de Deus, Ele é justo, é misericordioso. E em relação à mediunidade, o que tange que nós vamos ver a mediunidade, nós vamos perceber que através da misericórdia do Pai temos a oportunidade na seara do Cristo do trabalho da mediunidade. Pelo que tange a sua justiça, também temos a oportunidade, com a mediunidade, de cumprirmos e revermos os nossos débitos passados. Em relação à crença nos Espíritos e em sua existência e na sua imortalidade, vamos ver que é uma posição sine qua non, sem a qual não tem como nós discutirmos mediunidade. Dito isto, estando para nós certos que acreditamos em Deus, acreditamos na imortalidade do Espírito e na sua existência pós-morte, nós vamos discutir um pouco, vamos conversar um pouco sobre esta relação que existe para aqueles que estão aqui encarnados ainda, que ainda habitam um corpo de carne, e aqueles que já se despojaram desse veículo tão importante para o seu processo evolutivo. Mas então, como poderíamos caracterizar o médium? Quem é o médium? Como ele vive? Ele passa por situações comuns como nós? Ou é uma pessoa diferenciada? Ele tem problemas? Ele precisa pagar conta no final do mês? Ele tem filhos e fica de cabelo branco, preocupado com a educação dos filhos? Isso tudo nós vamos procurar conversar nesta noite. Acertei o botãozinho. Vai aqui descobrir tecnologia assim, né? A gente vai descobrir. Bom, o médium, conforme e segundo Allan Kardec, no livro dos médiuns, existem duas definições. Nós vamos perceber pela fala de Kardec. A primeira é aquela que diz que todos nós somos médiuns. Já comecei a ficar preocupado. Quer dizer que eu sou médium? Você é médium. Posso afirmar isso com a maior certeza da minha existência. Mas por que sou médium? Primeiro porque sou espírito, num corpo de carne, no mundo material, mas continuo espírito. E por ser espírito, não perco a minha conexão com a vida espiritual. E não perco a minha conexão com aqueles que já não estão mais no corpo físico. É aquilo que nós chamamos de intuição. Quem de nós não a tem? Temos lá, todo instante. No nosso trabalho, no dia a dia, em casa. Aquela ideia que surge, não sei bem de onde, mas que boa ideia. Ainda às vezes egoístas, ingratos, damos o merecimento dessa boa ideia apenas a nós, ou a nossa sorte, ou a nossa estrela. Quanto muito lembramos de Deus. No entanto, sabemos também
que existe a presença dos espíritos amigos ao nosso lado, os nossos anjos guardiões. Eles nos inspiram o tempo todo. Bem como existe também a presença infeliz daqueles que ainda vivem na ignorância e desejam a nossa falência, desejam a nossa tristeza, ou desejam uma vingança que não atrai nada de positivo para ninguém. Nós lidamos com todas essas relações. Então todos nós somos médiuns. Contudo, Kardec assevera: quando usamos a denominação para médium, é aquele onde a mediunidade, quer dizer, essa relação com o mundo espiritual, fica mais clara, é mais permanente, é mais contundente. Costumamos dizer que é o médium ostensivo, mas Kardec trata aqui de médium aquele onde este fenômeno é mais aparente, nas suas diversos tipos de mediunidade. E é assim que nós vamos tratar a nossa discussão desta noite. Nós vamos tratar do médium que se descobre médium na sua relação com o mundo espiritual. E se falando de médium, nós vamos falar de mediunidade, que é o fenômeno de intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Por isso o médium é aquele que é meio, por isso o médium, é do latim meio, é meio, está entre, na comunicação do mundo material com o mundo espiritual. Estabelecendo esses conceitos, começamos a entender qual é o seu papel, então, do médium neste processo. Podemos, talvez, não sabermos ainda como se dá esta relação, mas sabemos que o médium tem este papel de medianeiro, de interlocutor entre o mundo espiritual e o material, entre os espíritos que já desencarnaram e entre os espíritos que estão encarnados, o que já não é pouca coisa. Então, quando estávamos pensando nesse tema, e é bom quando um tema é uma pergunta, né? Porque a gente fica muito à vontade para trazer as nossas perguntas. Se o tema já é uma pergunta, a gente fica à vontade, não necessariamente de respondê-las, mas também de trazer novas perguntas. E quanto mais perguntamos ou desejamos perguntar, mais queremos saber, mais ficamos instigados. Então eu trouxe uma pergunta para compartilhar com vocês. Se vocês me ajudarem, eu vou sair daqui com mais uma resposta, quem sabe. Seriam os médiuns pessoas especiais? Primeiramente, eu gostaria de convidá-los a fazer um exercício comigo. Vamos olhar para as pessoas que estão próximas a nós. Vamos vê-las. Na frente, atrás. Pessoas que já conhecemos, pessoas que não conhecemos, pessoas que gostaríamos de conhecer. Olhamos? Muito bem. Aquelas que já conhecemos, talvez já saibamos se ela é médium ou não. Mas aquelas que não conhecemos, ou aquela que conhecemos, mas não sabemos muito bem que atividades que ela tem em sua vida, quem dessas pessoas que você olhou, você tem a certeza de que é médium? É fácil saber? Olhando assim, é fácil saber quem é médium? Não é? Ainda bem, achei que só eu tinha essa dificuldade. Ficando tranquilo. Então não é fácil olhar para as pessoas e dizer, esta pessoa é médium. Olhando para mim mesmo, olhando de mim para comigo, não tem um espelho, mas imaginando que estivesse olhando para mim, eu me pergunto, sou médium? E aí a pergunta que eu trouxe, será que as pessoas que são médiums são especiais? Será que elas não têm que pagar conta no final do mês? Será que elas não têm que educar os seus filhos? Será que elas não estão submetidas às mesmas regras e normas e relações
na existência da relação com o mundo material? Será que ela não tem que pegar ônibus, ou andar de carro, preocupações mil do dia a dia com o trabalho, dificuldades com o colega do trabalho, dificuldades em casa, na relação com o filho ou com a esposa? Eu posso garantir que não. Os médiuns não são especiais naquilo que nós entendemos como especialidade, né? Ser especial de forma a chamar a atenção e podemos olhar e dizer: aquele é médium, sem conhecer. Então, os médiuns, nós temos dois conceitos para o médium, para a gente poder conversar nesse sentido. Primeiro, são pessoas comuns. São pessoas comuns. Por isso não dá para olhar para uma pessoa e dizer: esta é médium. Porque não está aparente, a não ser que nós convivamos com ela. Conheçamos qual é a sua rotina, qual é o seu trabalho, o que ela faz, como ela desempenha a sua vida, para começarmos a observar que ela seja médium, médium ostensivo, como assim denominamos no início, conforme a explicação de Kardec. Então são pessoas comuns. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Além disso, contudo, apesar de ser pessoas comuns, são pessoas para além da normalidade. São paranormais. Porque elas transcendem a relação da materialidade. É comum vermos médiuns? Dá para perceber que elas são paranormais. Não é tão comum nos depararmos com médium no quantitativo de pessoas que existem no mundo. Será um dia comum, porque a nossa trajetória em relação à evolução é que nos aproximemos cada vez mais, mesmo ainda encarnados, ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Contudo, ainda hoje em dia, é uma paranormalidade. Está para além do normal. O médium, ele possui condições físicas diferenciadas. Para ser médium, ele precisa possuir condições físicas, biológicas, diferenciadas. Às vezes achamos que se tratar de médium, se tratar de interlocutor com o mundo espiritual, a diferença está na questão da espiritualidade. Não, a diferença está na questão biológica, na questão física. O médium possui um equipamento, um corpo físico preparado para atuar naquele trabalho, para desenvolvê-la, educá-la, a ponto de utilizá-la ostensivamente. Isso é que nos diferencia. No que tange a questão técnica da mediunidade, ao fato de poder ou não tratar essa interlocução com o mundo espiritual de forma mais fácil, mais direta, mais permanente. Não simplesmente através de uma intuição, né, de ser soprado no ouvido. E aí eu trouxe outra pergunta, né? Por que sou médium? Se não é uma questão generalizada, por que então eu sou? O companheiro que escolhi. Será que eu escolhi ser médium? Oi? Pediu para vir assim, tem gente que está testando assim, pedir para ser médium. Por que sou médium? Às vezes pode ser que alguém se faça a pergunta, né? Poxa, mas tenho as mesmas dificuldades que todo mundo. Mais uma coisa, mais uma questão aí para eu resolver, né? Que não é tão simples. Testar paciência. Nossa, já tem tanta coisa para testar minha paciência, mas meu Deus. Tem gente que até quer deixar de ser médium. Não deixe. Nós vamos discutir isso. Por
que sou médium? Que relação tem com a minha vida? Não sou nem espírita, mas sou médium, visto que a mediunidade não é propriedade do espiritismo. Bem verdade que a doutrina espírita explica muito bem a mediunidade. Eu mesmo não encontrei outra doutrina que me explicasse tão bem a mediunidade. Contudo, a mediunidade não é propriedade do espiritismo. Existem médiuns diversos. Existe médium até ateu. Graças a Deus. O que eu disse antes, médium possui um equipamento físico que lhe dá condições de ser médium. Necessariamente não é espírita, pode ser católico, protestante, ateu, agnóstico, pode ser hinduísta, islâmico, pode ser qualquer coisa, pode ter qualquer crença. Ele não escapará de ter a mediunidade se ele tiver as condições físicas para aquilo. Então, vamos discutir um pouco por que sou médium. Aí eu fui buscar em Emmanuel. Emmanuel, para quem não sabe, Emmanuel é um espírito desencarnado que, enquanto Chico Xavier esteve encarnado, era o mentor de Chico. Hoje já sabemos que Emmanuel está reencarnado aqui na Terra. Então hoje está no corpo físico entre nós. Mas quando Emmanuel trouxe essa mensagem, era espírito orientador de Chico Xavier. E Emmanuel traz uma questão para nós que aí vai ao encontro, né, ao que os nossos companheiros já começaram a chamar a atenção, né? Escolha, paciência. Por que sou médium? E Emmanuel nos diz o seguinte: os médiuns, em sua generalidade, são espíritos que resgatam débitos do passado. Então Emmanuel traz uma questão muito pertinente para nós, que inclusive nos ajuda ainda mais a entender por que não somos especiais quando somos médiuns. Porque Emmanuel nos lembra que, primeiro, sobre a reencarnação. Quando Emmanuel traz e resgatamos débitos do passado, Emmanuel está lembrando da reencarnação. E lembrando da reencarnação, o que é a reencarnação? A reencarnação são as nossas vidas sucessivas. Mas são vidas sucessivas planejadas. Não são quaisquer vidas sucessivas. Não nascemos e morremos, e nascemos e morremos. Apenas, simplesmente, não. Temos momentos na erraticidade, no mundo espiritual, onde planejamos cuidadosamente a nossa existência. Então, quando planejamos vir ao mundo material, nós temos um objetivo. Aliás, vários objetivos. Mas certamente o maior, o que nós temos compromisso. E a mediunidade, quando ostensiva, quando o compromisso de trabalho, exercício do bem, está vinculado a isso, a resgate do passado. Então, nós, médiuns, aqueles que já se sabem médiuns, e aqueles ainda que não se sabem médiuns, mas vão se descobrir, saiba que somos grandes devedores. Grandes devedores. Mas isso não é momento de tristeza, e nem é motivo de ficarmos pessimistas, ou alardearmos, ou ficarmos preocupados. Preocupação devemos ter naturalmente com cada dia da nossa existência, com o que fazemos com os nossos atos e pensamentos, não com o fato de ser médium. Porque se fizermos esse compromisso no plano espiritual, é porque nós acreditávamos que dávamos conta, e não só nós. Toda a equipe espiritual de espíritos superiores que conosco estavam no processo de escolha dos nossos trabalhos aqui na Terra, acreditam em nós. Mas também não só eles. Todos aqueles que nos amam acreditam em nós. Mas também não só eles. Jesus acredita em nós. Mas também não só Ele. Deus acredita em nós. Porque se assim não fosse, nós não teríamos assumido este compromisso e nós estaríamos aqui na Terra sendo médiuns. Ou podendo nos descobrir como médiuns.
Então, quando descobrirmos que somos médios, ou se já somos médios, tenhamos esta ideia de que não somos especiais. Contudo, temos um trabalho especial para fazer. É diferente. Porque o trabalho da mediunidade, como todo trabalho voltado por bem, é um trabalho especial. Onde temos a oportunidade de exercitar o amor, a compreensão, as relações e como aprendemos com isso. Então, estabelecido isso, já podemos responder aquela pergunta: por que somos médios? Porque pedimos. Sabíamos que este era um trabalho que precisávamos para a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Por isso assumimos esse compromisso. Por isso somos médios. Mas, quando isso aparece, essa coisa, esse negócio que a gente chama de mediunidade, quando vai aparecer para mim? Eu estou vendo as caras aí preocupadas. Será que agora? Ai meu Deus. Será que vai ser hoje, nesse momento que eu estou vendo sobre mediunidade? Estou começando a me sentir febril. Estou tendo uns troços aqui. Cuidado, se você está tendo um troço, pode ser outra coisa. Pode ser uma gripe, pode ser um problema de saúde qualquer. Quando eclode? É na infância. Desde a infância eu sei que sou médium. Se passei da infância e não sei que sou médium, nunca mais vou ser. Não é na infância. É na juventude. É quando eu sou adolescente, quando eu estou cheio de energia, aí vai explodir, explode tudo, né? Diz que adolescente explode tudo. Todos nós já passamos pela adolescência, sabemos como é que é, né? Não é na adolescência que vai eclodir a nossa mediunidade? Se não aparecer na adolescência, não aparece nunca mais? Não, não deve ser. Deve ser quando nós somos adultos, né? E nos achamos mais maduros, aí aparece a mediunidade. Mas se não aparecer quando somos adultos, não aparece mais? Não, então seria quando somos idosos, porque aí já temos, né, o clamor da experiência, já passamos por muitas experiências, né? Mas se não aparecer quando somos idosos, não aparece mais. Então só depois quando eu estiver no mundo espiritual. Afinal de contas, quando é que eclode? Quando aparece a mediunidade? Ninguém sabe. Ninguém pode te dizer. Porque isso é uma experiência individual de cada um. Não existe receita. Não existe momento certo que a gente possa afirmar para cada um. Mas para cada um existe o momento certo. Não adianta achar que vamos desenvolver a mediunidade a todo custo. Aliás, devemos ter um cuidado com isso. Precisamos perceber quando é o nosso momento certo. E só cada um de nós poderá dizer isso, perceber isso. É preciso fazer uma leitura da vida. Como eu disse, nós temos um planejamento. Bem, é verdade que não lembramos costumeiramente desse planejamento. Contudo, temos o planejamento. Ele está em nós. Precisamos estar mais atentos a ele. Não só para a questão da mediunidade, mas por toda a questão da nossa existência. Precisamos estar mais atentos aos nossos compromissos espirituais. Mas no que trata a mediunidade, não há um momento certo, generalizado, que podemos dizer é na infância, na juventude, é quando é adulto, é quando é idoso. O momento certo existe para cada um de nós. Pode aparecer na infância. E se assim aparece, como devemos proceder? Devemos levar para algum lugar, fazer alguma coisa com essa criança? Porque senão ela pode se ver, né, com problemas. Então, ora, quando somos criança, este não é um momento adequado para trabalharmos a mediunidade. Com a criança, o tratamento certo, quando a criança demonstra que possui esta aptidão, esta faculdade, é simples. É prece, água fluidificada e passe. E evangelho. Mais nada. Mas eu não preciso levar para o centro espírita. Tá? No centro espírita ela deve estar, ela tem que estar na evangelização. Não porque eclodiu a mediunidade. Temos que levar as crianças para serem evangelizadas no centro espírita. Mas se eclode a mediunidade na criança, prece, água fluidificada, passe e evangelho. Se eu não sou espírita, não tem problema.
Faço em casa, levo na minha igreja. Porque todo templo voltado para o bem tem assistência dos espíritos superiores. E ela receberá os cuidados com isso. E se eu sou jovem? Aí precisamos avaliar as condições de maturidade deste jovem. Ele tem conhecimento da vida espiritual? Como é que ele se relaciona com isso? O mesmo que vale para a criança, também vale para o jovem no trato da mediunidade. Contudo, para alguns jovens, dependendo da sua maturidade, da sua condição, é possível sim que ele já comece a educar a sua mediunidade. Contudo, lembrando que a mediunidade é uma condição física, uma capacidade orgânica, precisamos avaliar, uma vez que o jovem está em processo biológico de desenvolvimento, se é adequado para o seu desenvolvimento. Quando somos adultos, esse processo já está mais claro, já temos uma caminhada biológica já avançada. O que precisamos é começar a entender o processo da mediunidade e como vamos lidar com ela. Para isso, muito estudo. É imprescindível o estudo. E assim por diante. Então, quando eclode? E de que maneira eclode, né? Como é que vai aparecer a mediunidade? Aparece alguma coisa no corpo? Tem manchas? Como é que fica? Tem algum sinal? Então nós vamos buscar nesse esclarecimento entender que as manifestações que ocorrem no médium são diversas. Não dá para colocarmos também receita. É preciso se observar. É preciso estar atento a tudo que acontece conosco. Porque pode ser reações emocionais históricas. Quer dizer, de repente aquela mudança de humor. Ou sensações de enfermidade só aparente. Eu sempre com algum problema físico, mas não sei qual é o motivo. Preciso buscar a causa desses motivos. Calafrios, mal-estar, irritações estranhas, né? Aquela sensação de que tem alguém atrás de mim. Alguns dizem assim, né? Passa a morte que eu estou forte. Né? Aquela sensação assim. Pode ser a tua mediunidade eclodindo. Por vezes, ela também aparecerá sem qualquer sintoma. De maneira espontânea, exuberante. Não temos jovens que dizem, eu já vi um espírito. Às vezes com a maior naturalidade. Que bom que assim seja. Que bom que ele trate a mediunidade dessa maneira. A criança, quando é muito nova, meu amiguinho imaginário, quantas vezes achamos que é apenas imaginação? E de fato, é um amigo, mas não é imaginário. Para nós, né, aquela sensação, como eu disse, de termos a presença de alguém, de vermos vultos, tudo isso pode ser indicativo de que a nossa mediunidade está eclodindo. Outras vezes vai se dar na própria casa espírita. Estamos na casa espírita, nos interessamos pelo trabalho da mediunidade, queremos conhecê-lo, começamos estudando, podemos participar dos trabalhos mediúnicos da casa, através da educação mediúnica. Então, nesse momento também, pode eclodir a mediunidade. Então, existem várias experiências, e cada experiência será uma experiência única para cada um. Aparentemente semelhantes, mas diferentes. Precisamos estar atentos a esses indicativos. Porque, veja, esses indicativos são indicativos também de outras situações. Aliás, existem muitos médiuns na casa espírita, na verdade, são desequilibrados. Não necessariamente médicos. Da mesma forma, existem pessoas nos manicômios, em clínicas de tratamento, sendo tratadas como loucas. São médicos, não são loucas. Então, ainda, nós temos uma série de questões que precisamos avançar, porque a mediunidade é uma questão de ciência espírita. E como ciência, precisa ainda ser bastante estudada, discutida, averiguada, para que possamos, a cada um, perceber como isso se dá. Mas temos indicativos. Podemos utilizá-la para, pode ser mediunidade. Porque senão ficamos apenas na nossa análise materialista. É um problema de saúde, é um problema de estafa, é problemas diversos, menos a mediunidade, que às vezes está tão clara para nós.
Que é uma coisa tão normal. Ou deveria ser desta maneira, tratarmos com ela dessa forma. Então a mediunidade pode eclodir de várias maneiras, de maneiras diferentes para cada um de nós. E então, se sou médium, estou falando de mediunidade, qual a minha relação com o mundo espiritual? Que relação tem? Qual deve ser o meu trato com o mundo espiritual? Bem, nós vamos buscar, para nos ajudarmos nessa reflexão, uma fala dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, uma pergunta que Kardec fez aos Espíritos. Pergunta 459. Os Espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? E aí os Espíritos respondem para nós: a este respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Deu para ficar preocupado? O que isso nos diz? Isso nos diz que somos espíritos. E quando reencarnamos, não saímos do mundo espiritual, apenas emergimos num corpo de carne, no mundo material, que está envolvido pelo mundo espiritual. Que aqui, além de espíritos encarnados, existem diversos espíritos desencarnados. Que estão num plano diferente. Nada mais do que isso. Mostrando que esta relação com o mundo espiritual é mais dinâmica, é mais direta do que nós lembramos ou imaginamos. É a todo instante, a todo momento. Essa relação se faz. Como nos relacionamos aqui? A diferença é que nem sempre vemos os espíritos encarnados. Alguns veem, outros ouvem e escrevem. Outros têm premonições, outros curam. A nossa relação com o mundo espiritual é uma relação de parceria, de vínculo. É de vínculo. E se é vínculo, tem a ver com as nossas atitudes, tem a ver com as nossas intenções, tem a ver com a nossa evolução moral. Porque se as minhas atitudes, se o meu desejo de bem, quem que eu me vinculo? Com quem eu me relaciono? É a mesma lei que nos dirige aqui no plano material. Com quem eu estou envolvido? Me digas com quem andas, te direi quem tu és. Com quem eu escolho andar? Então, se me vinculo com boas práticas, na prática do bem, eu vou ter ao meu lado espíritos voltados a isso, comprometidos com isso. Contudo, e aí que nos preocupa, né? Esse contudo, porque nós sabemos quem nós somos, né? Ainda sabemos que somos imperfeitos, que temos dificuldades. Mas isso não é motivo de preocupação. É motivo de certeza de que continuamos aparados. Porque como é que se reconhece o verdadeiro espírito? É por ser santo? Não. Porque senão as casas espíritas estariam vazias, na verdade. Não teria casa espírita. Se esse fosse o verdadeiro espírito. O verdadeiro espírito é aquele que enfrenta face a face as suas más tendências, as suas dificuldades. Então não é o fato de já ter vencido as suas dificuldades ou todas elas, não é isso. Não é isso que os espíritos, bons espíritos nos pedem. Não é isso que Jesus nos pede. O que nos pede é compromisso, responsabilidade, é o desejo e a atitude no bem. Ora falhamos, mas ora acertamos. Quando temos esse compromisso com a nossa evolução, com a nossa felicidade, se vincula a nós espíritos também com esse mesmo compromisso. Estamos acercados de bons espíritos. Mas quando tratamos a vida com irresponsabilidade, aí não há outro caminho a não ser os vínculos infelizes. Os vínculos que nos conduzem, às vezes, a obsessões. Que nada mais são que a má influência persistente sobre nós. E o médium deve ainda se preocupar, porque os seus canais estão ainda mais abertos.
A sua jornada para o além está ainda mais disposta. Deve ter mais atenção. Para que influências ele sofre, para que decisões ele toma, o que ele busca. Então, se queremos saber se seremos bons médios, nos perguntemos antes se seremos bons cristãos, se seremos bons espíritos. Saberemos se seremos bons médios. A nossa relação é de cumplicidade, é de um trabalho conjunto. Os espíritos contam por nós, para que, no plano material, trazemos as revelações, trazer uma mensagem do bem. Quantas mensagens! E aí lembremos de Chico Xavier. Quando lembramos de Chico Xavier, que certamente foi um dos maiores, se não foi o maior médium que nós conhecemos, por que nós lembramos? Que imagem vem de Chico Xavier? É dos 400 livros que ele escreveu? Ele psicografou? Ou é do seu semblante pacificado, de um espírito que estava certo, de que estava cumprindo o seu papel? Se não é o seu amor incondicional para com as criaturas humanas. É assim que eu lembro de Chico. Porque antes de ser um médium que foi, era um espírito de um amor fantástico. E nós perseguimos este amor. Mas quando nós falamos de mediunidade, muitos de nós querem escrever 400 livros. Eu não quero dizer com isso que os livros deles não são importantes, pelo contrário, as obras do Chico são importantíssimas. Mas aquilo que deu mais importante, aquilo que ele mais se preocupava, era com aquilo que como ele tratava as pessoas, com o amor que ele tratava. E a mediunidade possibilitou que este amor desse frutos, e foram os livros. Mas para Chico foi assim. Ele tinha este compromisso. O compromisso de cada um com a mediunidade é diferente. Pode ser parecido, mas é diferente, porque cada um tem o seu compromisso. Não adianta querer copiar Chico na sua missão, até porque ele foi missionário, o que é muito diferente de cada um de nós na sua generalidade. Nós somos devedores, como diz Emmanuel, na sua generalidade. Chico e outros médiuns que nós conhecemos foram e são missionários. É uma outra condição na sua caminhada evolutiva, que nós chegaremos um dia, com certeza, mas que ainda estamos na condição de apenas devedores. E a mediunidade para nós é uma forma de redenção. Então, se através da mediunidade já fazemos uma mensagem que console, bom. Se temos a oportunidade, através da intuição, ser aquele amigo presente no momento certo, que bom. E a cada passo do seu dia, com tranquilidade, persistência e responsabilidade. Então é uma relação de cumplicidade. Eu não sou médium sem os espíritos. Muito cuidado com isso. Os espíritos não estão sob as nossas ordens, eles não estão a nosso serviço. Muito pelo contrário. Como dizem os companheiros, o telefone toca do lado de cá. Não somos nós que chamamos. O telefone toca aqui. E eu atendo ou não, como médium. Este é o nosso papel, para nos situarmos com tranquilidade, sem falsas ilusões que nos levem a novamente, como muitas que já fizemos no passado, a cair num abismo, preso a ideias e a conceitos equivocados. Tratarmos a mediunidade como um trabalho no bem, onde temos a oportunidade de servir ao Cristo. Exercer a mediunidade é perigoso? Será? Será que eu fico louco se eu exercer a mediunidade? Ah, mas alguém lá na minha rua disse que não sei quem disse para ele
que o irmão dele disse, que um amigo disse, que o primo disse. Teve uma pessoa que era espírita que ficou louca, porque era médium. Outra só não ficou porque saiu do espiritismo. Quantas coisas absurdas ouvimos sobre essas questões. Quanto desconhecimento. A mediunidade pode te levar à loucura como qualquer outra condição, se você estiver propício para isso. Não é a mediunidade culpada disso. O exercício da mediunidade só te levará à loucura se você tiver predisposições para isso. E se você conduzir a sua vida de forma a que te conduza a isso. Não por ter mediunidade, não por ter condições orgânicas que te possibilitam a mediunidade. Aliás, muito pelo contrário. O bom exercício da mediunidade pode te conduzir, se às vezes você tinha compromissos e débitos nessa área, te livrar de situações desta condição. Por quê? Porque o trabalho da mediunidade te mantém num exercício constante de auxílio ao seu semelhante, de estudo, de compromisso, de responsabilidade, de exercício da mente, exercício sadio. Desta maneira, pode te livrar de condições, de situações, de débitos que por vezes eram muito maiores. Tem uma história muito conhecida entre nós espíritas que nos relata um fato de uma pessoa que num acidente cortou o dedo. E aí, numa reunião mediúnica, um pouco chateada, não entendendo o porquê, é esclarecida que de fato ela precisava perder o braço. Mas, por conta do trabalho que exercia, pelo bem que fazia, o seu débito foi reduzido, perdeu apenas o dedo. Então, o bom exercício da mediunidade pode te livrar de débitos que nós contraímos. Não disse Jesus que o amor faz o quê com os nossos pecados? Por que nós não acreditamos nisso? E insistimos em não acreditar? O amor cobre multidões de pecados. Então, sim, por maior que sejam as minhas dívidas, se eu me comprometer com o bem, mas terei apaziguado, diminuído. E aí, para que não seja um exercício perigoso, uma vez, se nos distanciarmos do bem, pode ser perigoso, sim. A mediunidade pode ser perigosa? Pode. Da mesma forma que se você atravessar a rua de olhos fechados, é perigoso, não é? Se você fechar os olhos para a mediunidade, é um grande perigo. Lembrando primeiro, porque nós escolhemos. Mas agora eu não quero. Eu escolhi, mas agora não me interessa mais. Sabe, a minha vida está boa como está. Sabe, se não vai ter mediunidade, vai me dar trabalho. Mas compromisso, não quero agora. Eu posso fazer isso? Posso. Você é livre. Quando nós conversamos e discutimos sobre o livre-arbítrio, não é conversa fiada, não. Deus nos deu o livre-arbítrio. E não tem ninguém que possa nos tirar. Contudo, podemos obstacular o nosso livre-arbítrio. E fazemos isso quando damos oportunidade, infelizmente, àqueles que se associam a nós para assim fazê-lo. Então, companheiro, se és médium, você descobre médium, não feche os olhos para a mediunidade. Não feche. Porque aí você estará colocando uma condição difícil para você mesmo. Procure entender o que é mediunidade. Busque estudar. E estudar aonde? Aqui está. Comece por este livro. Não há, pelo menos não conheço, compêndio maior sobre a mediunidade do que o livro dos médiuns. Traz todas as orientações, tratando sobre cada tipo de mediunidade, como se relacionar com ela,
como se relacionar com o mundo espiritual, as responsabilidades do médium, os trabalhos que ele tem, as possibilidades que ele tem. Está aqui, no livro dos médiuns. Mas por ele. Naturalmente, você terá necessidade antes de ler o livro dos Espíritos. Porque lendo o livro dos Espíritos, muitas questões relativas ao livro dos médiuns ficarão mais claras. Então faça essa conjugação. É claro também que você vai precisar ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque você vai ter necessidade de exercitar bem o Evangelho segundo o Espiritismo. Evidentemente, você também vai precisar do céu e do inferno. Porque você vai precisar da relação com o mundo espiritual. O que acontece quando eu me relaciono, né, com o mundo espiritual? Bom, já que você leu essas 4 obras, lê a Gênesis também. Lê a Gênesis, não vai perder nada. Muito pelo contrário, só vai ganhar. Então, o livro dos médiuns e as obras básicas da doutrina espírita é leitura indispensável. Indispensável. Posso começar por Nosso Lar? Acho tão bonitinho o Nosso Lar, depois do filme, então. Fantástico o filme, não é verdade? Vale a pena, quem não assistiu o Nosso Lar, vale a pena. Não posso começar por Nosso Lar? Companheiro, não se furte a ler as obras básicas, porque você vai ter condições de, inclusive, ler Nosso Lar com muito mais profundidade, com esclarecimento, não como uma obra de ficção, mas como verdade. Verdade que te preenche e te liberta, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente acredita nisso ou não acredita? Mas eu gosto, então, ler Nosso Lar, mas não deixe de ler as obras básicas. E se estiver na casa espírita, estude as obras básicas. Muita obra básica. E depois que estudar as obras básicas, estude de novo. E lê as outras obras. Então, a doutrina espírita te oferece milhares de obras subsidiárias, milhares, sobre mediunidade tão diversas, muitas. Mas estude as obras básicas, estude o livro dos médiuns. Depois que estudar pela segunda vez, estude de novo, e de novo, novamente. E quando você achar que você já sabe tudo, estude de novo, porque aí você não sabe nada. E novamente estude. Então, este livro é imprescindível para quem deseja conhecer sobre mediunidade. Bom, e os escolhos da boa mediunidade? E aí nós vamos falar da boa mediunidade, né? Não vamos falar de qualquer mediunidade. Nós vamos falar da boa mediunidade. Aquela mediunidade exercida para o bem, voltada para o auxílio ao seu semelhante. Porque nós enfrentamos barreiras em todas as áreas da vida. Não poderia ser diferente com a mediunidade. Então nós temos o que tange ao problema moral. Já falamos anteriormente, né? Nós precisamos cuidar da nossa evolução. Nós precisamos cuidar das nossas questões morais. Porque se somos médios e não cuidamos, vamos certamente sofrer assédios de espíritos malfazejos, espíritos ignorantes do bem. E não teremos a estrutura necessária para poder não nos deixarmos envolver desses pensamentos negativos e, muito pelo contrário, fazer uma ação preventiva e salutar para aquele que se aproxima de nós. Futilidades. Não dá para tratar com a mediunidade com futilidade. Mediunidade não é brincadeira do copo. Não é. Isso eu não estou falando só para os jovens não, tá? A gente acha que isso é coisa de jovem, não vai brincar com copo, é coisa de jovem. Mas pelo contrário, eu conheço muito jovem, bem maduro, nunca teve interesse de brincar com um copo, ou com coisa qualquer. Tinha interesse de conhecer as reuniões mediúnicas da Casa Espírita, isso tem. E nós, da Casa Espírita, temos que ter atenção com a curiosidade do jovem. A curiosidade é boa, não só do jovem. Toda curiosidade é boa, desde que ela não fique apenas na curiosidade, na superficialidade. Ela é boa, nos conduz ao aprendizado. É a oportunidade de aprender. Então, não dá para tratar de mediunidade
e tratar com futilidade. É assunto sério. Gratuidade. Por que eu não posso cobrar pelo meu trabalho de médium? Bom, além, de lembrarmos Jesus, dai de graça recebereis. Não, mas eu trabalho pra caramba. Nossa, mãe, você acha que é fácil ficar escrevendo lá? Falando? Não, eu sou uma peça. É um trabalho todo dia. Por que eu não posso cobrar? É simples entendermos. Muito simples. Vamos analisar a nossa vida cotidiana. Nós falamos o médium é uma pessoa comum. Então ele trabalha para se sustentar. Ele busca o trabalho para manter o seu sustento e da sua família. Então, quando eu estou lá no meu trabalho, seja ele qual for, músico, de escritório, qualquer um, quando eu estou lá no meu trabalho, desenvolvendo o trabalho, eu deixo de ser médium? Não. Eu continuo médium. Então eu não posso trabalhar nunca? Pode, não é bem assim. Você continua médium. E os espíritos que te acompanham sabem disso. Eis o porquê a importância da boa vinculação. Porque os bons espíritos sabem também da sua rotina diária. Eles sabem o momento de trabalharem contigo. Eles respeitam isso. Não posso dizer o mesmo daqueles espíritos brincalhões. Mas para esses, nós temos o Evangelho. Mas lá no seu trabalho, quando você está desenvolvendo o seu trabalho, você não tem intuição? Muitas vezes. Muitas das coisas que eu faço, às vezes tenho boas ideias inclusive que me ajudam, às vezes, a avançar, a evoluir no meu trabalho. Mas então eu estou cobrando da sua mediunidade? Não. Porque 99% é teu. É o teu trabalho. 1% é intuição. Agora, no trabalho da mediunidade, na nossa relação com o mundo espiritual, ao contrário. 1% é nós. 99% somos os espíritos superiores. Essa é a diferença. Eis o porquê, é lógico, não cobrarmos pelo trabalho mediúnico. Isolamento. Não dá para se isolar. Porque aquele que se isola é presa fácil, não é assim? Não é assim no mundo animal? Como é que fazem os caçadores? Isolam a presa e aí pronto. Então não se isole. Se você se descobriu médium, se você suspeita que é médium, aliás, não devemos nos isolar nunca. Aliás, um dos maiores males da humanidade é a depressão. Que por vezes nos leva ao isolamento e vice-versa. Então, isolamento jamais. Trabalhar sozinho, muito cuidado. Muito cuidado. Não, eu trabalho lá em casa, eu exerço a mediunidade lá em casa. Quero saber da casa espírita, não. Deixa a casa espírita. Vou atender lá em casa, que é melhor, assim, eu psicografo lá e tal. Cuidado. Lembrando, generalizando, nós somos devedores. Temos que ter esse cuidado. Então, procurar trabalhar em grupo. Idolatria. Lembrando, não somos especiais. Por isso, cuidado com aqueles que nos bajulam. E os Espíritos estão dizendo. Dá para você falar que eles estão falando agora? Você está vendo os Espíritos aqui? Manda para mim. Cuidado com isso. Cuidado nós médios e cuidado quem faz. Porque é uma provação muito grande, gente. A vaidade é uma grande provação que temos. Temos que ter muita atenção em relação à vaidade. Falta de estudo? Não dá para ser um bom médium sem estudo. Estudo constante, persistente, perseverante. Começando pelo livro dos médiuns e a todas as obras disponíveis que nós temos acesso. E ausência de trabalho. Como eu disse, não dá para se afastar da mediunidade, não dá para esquecê-la. Então vamos encará-la com seriedade e nos colocarmos à disposição do trabalho, que certamente baterá a nossa morte, sem dúvida alguma. Então, o que preciso para ser um bom médium?
qualidades, que atitudes. Educação mediúnica. E aí, uma lembrança às nossas casas mediúnicas, aos centros mediúnicos. É imprescindível as reuniões de educação mediúnica. Foi um tempo que as casas espíritas ofereciam trabalho para o médium e já colocavam direto na lida do trabalho. Nós temos, pelo avanço, entendimento do processo de estudo, da psicologia, da pedagogia e tantas outras ciências, temos a possibilidade de trabalhar na educação mediúnica dentro do contexto da educação, possibilitando o estudo e o caminhar seguro para aquele que está começando, né? Doutrina espírita, sem dúvida nenhuma. A doutrina espírita, como eu disse, as obras básicas nos oferecem todas as condições necessárias para que entendamos a mediunidade e como exercê-la bem. Lembrando o Chico novamente, né? Quando está dialogando no início da sua caminhada, né? Como médium, está conversando com Emmanuel. Emmanuel diz: você precisa de 3 coisas. Que coisas são essas? A primeira? Disciplina. A segunda? A terceira? Disciplina. Não seremos bom médios sem disciplina. Não dá para chegar atrasado nas reuniões. Não dá para ficar faltando. Né? Contam conosco. Contam com o nosso 1%. Mas ele é importante. Você é importante. Então, cumpra com o seu compromisso. Tenha disciplina. Disciplina para o estudo, a rotina. Né? A boa vontade é sem dúvida imprescindível. Porque nós lidamos na mediunidade com todo tipo de individualidade. Com toda. É preciso muito boa vontade para entendermos que cada uma está no seu processo evolutivo e não somos nós que vamos julgá-las. Apenas nos colocamos à disposição para auxiliá-las. Educação moral, né? Sem dúvida nenhuma. E o amor. Sem isso, não é possível ser bom médium. A instituição espírita pode nos ajudar? E muito. A casa espírita é um espaço privilegiado para conhecermos sobre a mediunidade, para aprendermos sobre a mediunidade e para exercermos a mediunidade. Se você não conhece uma casa espírita, procure, conheça, busque a casa espírita. Ela tem as condições para isso, reuniões para isso, atividades que te possibilitam isso, de uma forma segura, né? De uma forma amparada, de um trabalho em grupo. Então, tem todas as condições para privilegiar-te nesse trabalho que você terá que desenvolver. E aí nós vamos lembrar Jesus, porque é isso que nós buscamos. O que nós buscamos? Que um dia o Cristo possa dizer o que disse para Pedro. Quando Jesus inquiriu aos apóstolos: o que dizem? O que estão dizendo que eu sou? Estou dizendo ao povo: quem é o Filho do Homem? Uns dizem que João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus diz a Pedro: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. Se nós estivermos abertos ao trabalho da mediunidade séria com Jesus, um dia o Cristo também dirá isso para nós. Te revelou tudo isso. Foram os Espíritos, porque eu tinha condição para tal, e assim me coloquei à disposição para o trabalho do bem junto à mediunidade. E certamente, meus irmãos, no dia que chegarem a desencarnarmos, quando voltarmos à nossa pátria espiritual, quem sabe, teremos condições de ouvir isso do Mestre, como trabalhadores que voltam, certos de que fizeram um bom trabalho no campo da mediunidade. E aí quero convidá-los
já encerrando a nossa conversa, vocês vão me dar só licença, porque eu quero colocar aqui para vocês uma música. Quando eu estava preparando o estudo, me deparei com ela, que me tocou profundamente, porque fala desse indivíduo, desse ser, o médium, fala de nós. E aí eu quero ter a oportunidade também de apresentar essa música para vocês. Possivelmente vocês, alguns já conheçam, porque é de uma dupla espírita, de músicos espíritas, de certa forma bastante conhecido, né, pelo Brasil. Então eu gostaria de terminar esse papo que nós estamos tendo aqui com esta dupla, não com as minhas palavras, mas com a música, que toca muito mais profundo o nosso ser, que traz e revela em nossa alma sentimentos que nós descobrimos, que às vezes nem sequer desconfiávamos que tínhamos, e que traduzem emoção em amor, que podemos compartilhar, porque lembrando, todos somos médiuns, todos nós precisamos de amor, todos nós podemos compartilhar o amor. E este vai ser um pequeno gesto, na emoção da música que vamos ouvir. Certamente os espíritos superiores que aqui estão poderão colher de nós, como já estão fazendo, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, as energias salutares que serão conduzidas para aqueles que se encontram ainda, quem sabe no umbral, quem sabe aqui entre nós ainda em sofrimento, ignorantes ainda dos passos do Cristo, que se encontram na revolta que não leva a lugar nenhum, apenas o afundam cada vez mais o sentimento de ódio. Mas para esses também a oportunidade, como nós estamos tendo a oportunidade de estarmos encarnados e aqui hoje estarmos juntos, tendo a oportunidade ainda maior de compartilharmos esses sentimentos e esse conhecimento. Então nós vamos aproveitar esse último momento para deixar esse amor fluir de forma mais intensa. Não só intensa, mas de uma forma ainda mais clara, no desejo de doar, porque isso todos nós podemos fazer, sejamos médiuns ostensivos ou não, porque somos médiuns, somos espíritos. Então é um convite que eu faço a todos nós a encerrarmos esse nosso bate-papo desta maneira. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras
bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva.